Rapaz, cara, eu tô com a impressão de que o Xandão tá meio apavorado mesmo com a situação, né? Depois das coisas todas do dia de hoje, ele mandou intimar o presidente da Unafisco. Vocês lembram, a gente falou num vídeo mais cedo hoje, né, que o presidente da Unafisco criticou o Alexandre de Moraes por ter pressionado os auditores da Receita, né? Afinal, não há nenhuma evidência de que tenha de fato vazado alguma coisa. As pessoas que foram acusadas de acessar registros dos ministros do STF e familiares de ministros e coisa e tal, todas elas explicaram suas versões e não havia nenhuma indicação de que nada tenha sido dito para ninguém, muito menos comprado. Até o servidor que eles disseram que o cara tinha vendido as informações, eles disseram isso porque o cara recebeu uma grana a mais em dezembro, mas era do salário dele, verba indenizatória, não tinha nada a ver com dinheiro de fora depositado na conta dele, né? E aí, cara, olha só, o Xandão agora mandou intimar o presidente. Como ousa criticar o Xandão? Não pode criticar o pessoal do Olimpo, meu amigo. Tá proibido criticar o pessoal do Olimpo. Olha que coisa, a gente vem falando isso desde 2019, né? Em 2019, não porque são atos antidemocráticos. Criticar o STF, o pessoal do Bolsonaro quer acabar com o STF. Não, ninguém quer acabar com o STF. As pessoas estão dizendo que o STF está decidindo errado, está fazendo coisas erradas, né? Aí agora, olha só que coisa, e o Xandão está caminhando para essa armadilha. Por quê? Lá atrás funcionou para ele, mas dessa vez eu não sei se vai funcionar não, né? Porque como a gente falou no último vídeo, agora a situação é outra. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Ditadora Sabor Democracia, Peter cagou no carro alegórico do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Alexandre de Moraes mandou intimar o presidente da Unafisco. A gente falou sobre ele hoje mais cedo, já falei em vários vídeos sobre ele aqui, ó. O presidente da Unafisco diz que decisão de Moraes é desproporcional. Intimidação à Receita era para criar discurso de que o STF foi atacado. Ih, rapaz. O Xandão não gostou não, cara. O Xandão falou, estamos sendo vítimas. Esse presidente da Unafisco é um cara antidemocrático. Temos que, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, cara. Aqui, ó, o ministro ordenou a operação da PF para divulgar vazamentos de dados fiscais de integrantes do STF. O pessoal da Unafisco, lembra? A Unafisco é a associação dos servidores mesmo lá da Receita, né? Aí o cara reclamou, o cara explicou que, pô, que não tinha nada a ver, que, né, pressionar os servidores não tinha nada a ver, não tinha nenhuma indicação. Mesmo aqueles que tiveram acesso, parece que um dos caras confessou que teve acesso mesmo a um registro lá da enteada do Gilmar Mendes, mas ele falou, mas não passei para ninguém, eu cheguei no registro sem querer, eu estava pesquisando o registro de outra pessoa e acabei chegando no registro dela e pronto, mas não divulguei para ninguém, né? E esse é o cara que eles disseram que tinha vendido a coisa para a Malu Gaspar, porque ele era do Rio de Janeiro, eu não sei o que lá. E caramba, bicho, esse pessoal tá querendo criar uma narrativa, mas olha só, eu falo para vocês, o pessoal, eu já falei no outro vídeo, né? A Malu Gaspar tem que ficar preocupada com isso. Por quê? Porque, mas não tem lógica nenhuma, o cara já explicou. Isso não quer dizer nada pro Xandão, meu amigo. Olha o que ele fez com o Bolsonaro. Não quer dizer nada não tem lógica, né? Pô, o golpe, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, não tem nada a ver também. Não tem nem lógica. O Bolsonaro estava em Orlando. Quem dá golpe estando fora do país? Né? Que lógica é essa? Né? E por que ele daria golpe 8 dias depois de sair do poder? Se ele, antes, 8 dias antes, ele podia dar ordem aos generais para fazer a coisa. Ele esperou sair do governo para convocar o pessoal para ir lá em Brasília quebrar as coisas. Isso seria o golpe. Não tem lógica nenhuma, mas na cabeça desse pessoal não quer dizer nada. Foda-se. Que lógica? Quem precisa de lógica de alguma coisa? Não precisa de lógica, não precisa de nada. Mais uma vez, eu diria que os jornalistas têm que ficar preocupados. Eles estavam felizes da vida quando o Alexandre de Moraes estava usando essas táticas com o Bolsonaro. Agora, meu amigo, começou a usar contra eles. É lógico que eu fazer isso, né? Aí tá aqui, ó. O Moraes mandou a PF intimar o presidente da Unafisco. Ele foi intimado a depor amanhã, sexta-feira, às 15 horas, né? Disse o caso aqui, ó. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou à Polícia Federal que intime o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, que foi o cara que criticou o Alexandre de Moraes aqui pela pressão nos auditores da Receita, para que eles preste esclarecimento sobre as declarações dadas à imprensa ao longo da quarta-feira, dia 18. Tem que esclarecer que negócio é esse. Como ousa
criticar as santidades no Olimpo. Não pode criticar as santidades no Olimpo, meu amigo. Ali é todo mundo Deus ali, cara. Não tem esse negócio de criticar, não. Não pode, não. E, de novo, é uma besteira. Porque ele já explicou o que ele falou aqui, já deu toda a declaração dele aqui. Ele vai explicar o que para a Polícia Federal, no final das contas, né? Repara como é que isso daqui só pode ser, cara, porque o Alexandre de Moraes está se sentindo muito atingido, cara. Ele está se sentindo acuado. A verdade é essa, né? E isso pode ter, na verdade, o efeito contrário nessa história. Quando o Alexandre de Moraes fazia essas lambanças todas com o Bolsonaro, ninguém falava nada, o que é um absurdo, vamos concordar, né? Agora, meu amigo, nessa história aqui, não tá todo mundo criticando. Tem ministro do STF que está vendo esse absurdo muito mais claramente, né? Tá ficando uma coisa evidente aqui, ó. Ele vai depor amanhã, sexta-feira, dia 20, às 15 horas, né? Numa das entrevistas, por exemplo, ele disse entender que não haver indícios de que o auditor-alvo de Moraes na operação de quarta-feira tenha efetivamente vazado dados. E realmente não tem indício nenhum. Ah, mas a Malu Gaspar falou alguma coisa. Ué, mas e aí? Sei lá como é que ela falou isso. Lembra que o contrato de 129 milhões, na verdade, não foi vazado, não foi coisa da Receita Federal, né? Estava no celular do Vorcaro. O que vazaram, parece, né, o que o Moraes está preocupado é porque fizeram uma reportagem dizendo que o patrimônio da mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Barça de Moraes, tinha aumentado absurdamente desde o ponto em que foi assinado esse contrato e coisa e tal. Ela ficou muito mais milionária e coisa e tal. Só que não tem garantia que tenham sido essas pessoas que fizeram isso, né? No final das contas, está mais do que claro que é de novo o Alexandre de Moraes querendo intimidar todo mundo pelo medo. Cara, sinceramente, assim, você pode entender isso como uma força muito grande, um cara muito forte. Qualquer um fez qualquer crítica contra mim, eu vou criticar, eu vou botar lá, vou chamar para prestar esclarecimento. Mas eu não sei não, hein? Essa altura aqui a coisa já soa mais ou menos como desespero do cara mesmo. O cara tá desesperado. É porque eu tenho a impressão que deve ter mais coisa para sair por aí, tá? E deve ter coisa feia. E não vai ser da Receita Federal, vai ser da polícia. Aqui, ó, o Sam Puncher fez aqui uma retrospectiva nesse Twitter aqui de como é que foi essa thread do Alexandre de Moraes, né? Porque o que tá vendo é isso. A gente já sabe que o Toffoli meio que já foi colocado de lado, então agora o próximo da fila é o Alexandre de Moraes, né? Então tá aqui, ó. O que sabemos até agora sobre Alexandre de Moraes? Aí conta a história toda, que a Malu Gaspar revelou que ele tinha um contrato, que a esposa dele tinha um contrato com o Banco Master de 129 milhões, né? E para defesa de interesses do banco junto ao Banco Central, Receita e Congresso, né? E a verdade é que não teve nenhuma indicação de que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes tenha feito qualquer coisa, ninguém viu nenhuma ação nesse sentido, mas o Alexandre de Moraes teria ligado para o pessoal do Banco Central intercedendo a favor do Banco Master, querendo que fosse aprovada a compra do Master pelo BRB. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes teria feito esse trabalho. Se recebeu pelo escritório da esposa e ele que fez o trabalho, já é errado ele fazer, porque ele é uma pessoa poderosa, né? Mas mais errado ainda se ele recebeu por isso através do escritório da esposa, né? E aí, ainda tem mais isso daqui, ó, que as mensagens obtidas pela PF mostram que Vorcaro tratava esse contrato como uma prioridade do banco. Já estavam quebrados, não tinham dinheiro para nada e ainda assim tinha que pagar a esposa do Alexandre de Moraes, né? Depois saiu a informação de que o Alexandre de Moraes esteve na casa do Vorcaro pelo menos em 2 ocasiões e encontrou com o presidente do BRB em uma delas, né? A gente já falou sobre isso também. Ou seja, toda indicação de que, na verdade, esse contrato era do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, o que é um absurdo no final das contas, né? E no final das contas, aqui, a última aspecto é isso aqui, ó. PF prepara relatório sobre menções a Moraes no celular de Vorcaro. E aí que o Alexandre de Moraes está apavorado. Veja, o objetivo dele é calar a imprensa, porque ele sabe que esse relatório aqui da Polícia Federal vai ser destruidor para ele também, tal como o relatório do Toffoli foi destruidor para o Toffoli no TSE, no STF. Então vai sair o relatório do Alexandre de Moraes. Ele está querendo botar medo nos policiais e botar medo na imprensa, para ninguém divulgar esse troço aqui, muito mais do que qualquer outra coisa. Ele sabe que ele está ferrado, porque ele tem ligação com o Vorcaro mesmo, né? O contrato está lá, pô. O contrato ele não explicou até agora. Até agora não foi explicado o contrato, né? E, no entanto, ele está fazendo esse troço todo. Eu vou te falar uma coisa. Isso aqui
Podia até aparecer na cabeça do Alexandre de Moraes como uma jogada de força. Vou fazer igual com o Bolsonaro. Vou bater mais para bater mais nesse pessoal, para calar todo mundo, para todo mundo ficar calado. Isso aqui pareceu meio que um desespero, bicho. O cara tá ferrado nessa história aqui. E o pior é isso. Porque agora tá ficando evidente para todo mundo o absurdo que é esse cara, bicho. O absurdo que é as jogadas que ele tava fazendo. Das duas, uma. Ou ele vai acabar caindo, o que eu acho que tá perto de acontecer, a verdade é essa. Ou então, meu amigo, os jornalistas vão se ferrar todos. Dos dois jeitos para mim tá bom. Não, o correto é ele se ferrar, porque ele é que tá errado. Mas os jornalistas, vamos combinar, né? Há 7 anos que o Bolsonaro tá sofrendo nesse negócio aí, que nós bolsonaristas estamos sendo atacados e não sei o que lá, e não, tem que fazer, tem que prender, arrebentar, 27 anos de cadeia, 14 anos de cadeia porque pichou uma estátua, e tá todo mundo ali aplaudindo, viva o Xandão, bate no bolsonarismo, Xandão. Aí agora esse jornalista, que absurdo, Alexandre de Moraes fazendo essas coisas, quem imaginaria que ele faria essas coisas? Agora todo mundo vendo o que é realmente o Alexandre de Moraes. Um absurdo. E só um negócio importante, já tem gente querendo comparar o Alexandre de Moraes com a Lava Jato, e eu já falei para você que é totalmente diferente. A Lava Jato levou 6 anos de investigação. Teve inúmeras denúncias, delações premiadas, inúmeros depoimentos, buscas e apreensões que levaram um tempão, com todo mundo tendo devido processo legal, tendo duplo grau de jurisdição, todo o devido processo legal certinho. Ali foi diferente. A Lava Jato, o Lula era culpado mesmo, houve corrupção de verdade. O processo do Bolsonaro é que é uma piada. E aqui é a continuidade do processo do Bolsonaro. É uma piada. Não tem nem que comparar com a Lava Jato, porque isso aqui é uma piada completa do ponto de vista jurídico, né? O fato é que isso aqui demonstra muito mais o desespero do Xandão por ver que o problema, que o negócio está chegando num ponto insustentável, do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, o tal do presidente da Unafisco tá ferrado. Vai sentir a ira do Xandão. Coitado do cara. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.